Bom, gente, graça e paz, boa noite, né? São as primeiras horas da noite. A gente resolveu gravar um vídeo aqui, onde todo mundo fala um pouquinho do que quer, né? Tem várias e várias pessoas que têm muitos canais por aí, e o meu canal eu particularmente abri para falar um pouco de Deus, que eu acho bem legal, porque a gente pode fazer muitas coisas, mas sem Deus a gente não é nada. Então eu penso que ainda assim a gente precisa, apesar de ter tantos e tantos pregadores, ministrantes da palavra de Deus, eu acho que sempre que surgir outras pessoas falando um pouco mais de Deus, sempre a gente tem algo a aprender com elas. E a palavra que hoje veio ao meu coração foi uma palavra que eu encontrei no livro de Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17 ao 19, que diz assim: Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força e fará os meus pés andar sobre as minhas alturas. Olha que palavra bonita, né? Então, assim, essa palavra, ela falou comigo no quesito de que, às vezes, a gente passa por dificuldades e a gente acaba se cobrando muito dessas dificuldades e desses problemas como se nós fôssemos os próprios responsáveis por tudo isso. Às vezes, a gente passa por escolas, salas e momentos que a gente se questiona com Deus. Deus, será que eu mereço isso? Será que eu preciso passar por isso? Será que eu sou o culpado de todo esse vendaval, de todo esse problema? Quando, na verdade, Deus ele nos põe à prova. Ele nos põe na situação que é para ver como nós vamos reagir. E olhando pelo lado positivo e significativo de tudo isso, é que a gente volta sempre com um aprendizado. A gente nunca vai, a gente pode até vazio, a gente pode até perdendo coisas. Mas quando a gente volta desse lugar que Deus nos colocou, a gente sempre traz mais, a gente sempre traz outras coisas em troca, traz conhecimento, traz sabedoria, traz aprendizado de Deus. Ouve Deus falar com a gente e aprende muita coisa dele, que é o que a gente precisa. E a gente se questiona. Existem pessoas que elas vão de uma extremidade a outra. Se elas são muito felizes, o tempo todo muito felizes, o tempo todo sorrindo, o tempo todo passando por alegrias, elas veem algumas outras pessoas desmotivadas, elas passam uma palavra motivacional para elas. Elas sempre têm algo para fazê-las motivar. Mas será que quando essas pessoas elas encontram uma situação difícil mesmo, que elas estão super felizes e que depois elas passam a ficar super tristes, será que elas têm a mesma estrutura para sair desse problema? Será que elas têm a mesma maturidade para sair dessa situação? Será que elas não têm algo a aprender? Será que elas não têm algo a desenvolver nesse momento de sofrimento, de questionamento com Deus? Existem pessoas que quando passam por tudo isso, que quando não vê a figueira florescer, que quando não vê fruto na vide, que quando não vê produto nas oliveiras, quando não vê a despensa na sua casa, quando não vê dinheiro na sua carteira, quando não vê o carro na sua garagem, quando não vê as bolsas, os produtos, começam a se desesperar. E elas, quando se fala assim, vai orar, vai conversar com Deus, abre uma palavra, ela não tem coragem porque ela acha que ela vai ser confrontada. E ela pode até ir orar, mas ela vai resmungando. Ela pode até ir querer buscar algo de Deus, mas ela vai questionando. Então, quando ela vai e procura ouvir e entender a Deus, ela vai negociando. Você já percebeu isso? Ela começa a falar assim, Deus, tu és tão... tu esqueceu de mim, tu virou as costas para mim, e o Senhor tem sido tão ruim comigo, o Senhor tem me abandonado, o Senhor tem...
o Senhor tem me esquecido. Porque a pessoa, quando ela passa pelo problema, não diga que não, que é verdade. Ela não fala de todo o seu coração o quão grata ela é a Deus. Ela esquece. Ela esquece. Ela esquece de agradecer de forma verdadeira. Ela esquece de louvar a Deus de forma com que ela venha se expor mais, de forma com que ela não venha esconder as coisas. Ela quer, agradecer camuflando. Quer agradecer pincelando as coisas. Ela não quer falar os detalhes. E ela começa aquele momento de confronto com Deus, falar para Deus. E no final da palavra, acaba que não adianta os teus questionamentos. Não adianta você querer dizer que Deus é ruim com você, que Deus te abandonou, que Deus te deixou, porque no final você sempre vai reconhecer a grandeza de Deus. Ainda que você esteja lá sofrendo, chorando, se questionando, dizendo das coisas, Deus ainda continua sendo Deus porque Ele está te dando ar para você respirar. Deus continua sendo Deus porque nós não somos órfãos, nós temos pai e mãe. Nós temos um Deus que nos sustenta, que é o maior Pai de todos. Nós temos uma casa com abrigo. Nós temos uma cama para dormir. Nós temos um conforto dentro da nossa casa. Pode ser a mais simples, mas desde que seja limpa, né? Pode ser a mais simples, mas tem que ser limpa. Ela estando limpa, ela tá maravilhosa. Porque não adianta a gente querer viver tantas e tantas coisas e não ter o principal. Não ter a graça de Deus, não ter o amor de Deus. E Deus, Ele é inquestionável. Não adianta você dizer assim, eu vou andar só debaixo de bênção que eu vou ganhar bênção. Então, se eu desobedecer a Deus, eu vou andar debaixo de maldição todo o tempo? Não, porque Deus não é negociável. A graça dEle, o amor dEle, ainda assim continua sobre aqueles que não querem a bênção. O amor dEle, ainda que você não queira, continua sobre a sua vida. O amor de Deus, ainda que você não saiba reconhecer da melhor forma possível ou com a melhor gratidão, ainda assim Deus continua cuidando, Deus continua zelando, Deus continua protegendo, Deus continua te dando, Deus continua, aleluia, Deus continua ainda sendo Deus, sendo o dono da minha e da sua vida. E no final ele diz assim, o Senhor Deus é a minha força e fará os meus pés andarem sobre as alturas. Então, creia nessa palavra, que o Senhor Deus, ainda assim, é a minha e a tua força. E que esse problema aqui, que talvez você esteja passando, que você se questionou com Deus, Deus vai fazer você andar sobre ele, sobre o seu problema, sobre os seus medos, sobre a altura de tudo isso que tentou lhe confundir ou lhe persuadir. Dias melhores virão e Deus ainda assim continua sendo bom. Amém? Um forte abraço para você, fique com Deus, guarde essa palavra no seu coração. Aqui são alguns minutos com Gabriel Miranda.